da palavra do Senhor, você que trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada, eu te convido a você abrir no livro, aleluia, do Evangelho de Cristo, segundo escrito por Lucas, Evangelho de Lucas, narrado por Lucas, capítulo 5. Um texto já um tanto quanto conhecido dos irmãos. Aleluia. Lucas, capítulo 5. O melhor, irmãos. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Aleluia. A anotação não ajudou aqui, é muito a fita. Não ajudou muito. Aleluia. Mateus, capítulo 8 e versículo 5. Mateus, capítulo 8 e versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Os irmãos que não encontraram, continuem procurando. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 5, o qual diz assim a palavra do Senhor: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, e digo a um, vá, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar seu assento. Aleluia. Talvez você, aleluia, acompanhando a leitura, percebeu que alguns versículos, eles não estão, não têm o mesmo sentido, a mesma expressão. Eu estou usando a nova versão internacional, a igreja Assembleia de Deus usa com mais frequência Almeida, Revista e Corrigida. E no versículo 6 diz assim: E disse o Senhor ao meu servo, e disse: Senhor, meu servo está em casa. A Almeida, Revista e Corrigida diz: deitado, paralítico, em terrível sofrimento. Então, meus amados irmãos, o que nós queremos falar nessa noite a respeito dessa palavra do Senhor? Aleluia. Quando o nosso Senhor, Ele, aleluia, recebeu a missão celestial, aleluia, Ele veio sobre a terra, nós sabemos que Ele tinha uma missão. Ele curou muitos enfermos, Ele ressuscitou mortos, Ele alimentou multidões, mas este não era o principal propósito dele, não era o principal objetivo. O objetivo número 1 de Cristo era ir para a cruz e era morrer na cruz, aleluia, por mim e por você que estamos aqui nessa noite. Esse era o objetivo primário dele, aleluia. Satanás inclusive tentou impedir isto, aleluia, aleluia, quando ele foi batizado, aleluia, bendito é o nome do Senhor, por João Batista. A palavra do Senhor nos fala que então o Espírito Santo desceu sobre ele e o conduziu para o deserto, para prepará-lo para aquilo que viria depois, para o seu ministério terreno, aleluia. E ali no deserto, Satanás então marca o encontro com o nosso Salvador e tenta dissuadi-lo do seu principal objetivo.
Aleluia, Satanás agora começa a oferecer os seus manjares, assim como ofereceu para o primeiro homem lá no jardim do Éden. Mas o nosso Rei e Salvador, aleluia, ele sabia que o objetivo dele era ir para a cruz, e era morrer na cruz. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então muitas pessoas, muitas vezes, aleluia, não entendem, mas por que Jesus precisava morrer na cruz? Aleluia, será que, por que os romanos crucificaram Jesus? Não, isso já estava determinado no plano eterno de Deus. Aleluia, nós não tínhamos e até hoje não temos condições de nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia, mas o nosso Rei Jesus, a partir do momento que ele se coloca na presença de Deus, aleluia, quando ele aceita o chamamento celestial, ele vem, aleluia, assumindo uma forma humana, bendito é o nome do Senhor, e ele então está apto para aceitar o desafio e morrer na cruz por nós. E enquanto, aleluia, esse dia, aleluia, não chegava, ele estava ministrando por muitos lugares, ele passava e ministrava na vida de muitas pessoas, aleluia, muitos milagres aconteciam, aleluia, porque ele recebeu, aleluia, uma grande incumbência, bendito é o nome do Senhor, e após ele, aleluia, subir ao céu, ser glorificado, aleluia, ter cumprido o seu principal objetivo, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele agora passa a missão dele, aleluia, de enviar, ele passa para mim e para você, aleluia, a missão passa a ser nossa, aleluia, ide por todo mundo agora, pregai o evangelho, bendito é o nome do Senhor, e numa dessas, aleluia, num desses relatos, meus amados, enquanto ele estava ministrando, enquanto ele estava pregando a palavra, enquanto ele estava, aleluia, dando demonstrações, aleluia, que ele era o enviado de Deus, através de muitos sinais e maravilhas, um deles diz que, aleluia, Jesus, ele entra na cidade de Cafarnaum, bendito é o nome do Senhor. Então quando Jesus, aleluia, entra na cidade de Cafarnaum, aleluia, se dirige a ele um centurião, bendito é o nome do Senhor. O centurião era um homem, aleluia, um oficial romano, que tinha sobre sua responsabilidade, aleluia, a liderança de no mínimo 100 homens. 100 homens estavam sob seu comando, aleluia, bendito é o nome do Senhor. É como se nós tivéssemos, para os irmãos terem uma ideia, um pelotão de choque ali de Passo Fundo, que tem mais ou menos 100 homens, que estão prontos ali, para que se der um distúrbio civil numa das demais cidades aqui, Nonoai, outras cidades que acontecem, muitas vezes alguns problemas relacionados à segurança, então aquele batalhão, ele embarca nos ônibus, aleluia, pega os seus equipamentos, os escudos, os equipamentos, aleluia, de segurança que eles têm, e eles vão para aquela missão a qual é designado, bendito é o nome do Senhor. Esse homem, ele tinha essa incumbência, ele tinha sob sua responsabilidade 100 homens, aleluia, que ele dizia para os seus servos, vai, e eles iam, vem, e eles vêm, faça isto, e eles faziam, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Então Jesus se encontra com esse homem, e esse homem, apesar de ter, aleluia, um status, de ter uma posição, aleluia, ele chega para Jesus, ele se dirige para Jesus e pede-lhe ajuda, bendito é o nome do Senhor, porque ele já cria, meus amados, que o nosso Senhor Jesus tinha uma solução para um problema específico, aleluia, ele tinha, aleluia, uma resposta, uma solução para um problema que ele estava passando, e nessa noite eu quero te dizer que Jesus tem a resposta e a solução para o problema que você está passando, bendito é o nome do Senhor, aleluia. O que ele disse, meus amados, ele disse, Senhor, meu servo está em casa, deitado em terrível sofrimento, aleluia, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Então nós temos aqui, meus amados, a figura de um servo, aleluia, nós temos aqui a figura de um servo. Quem seria esse servo? Hoje, nessa noite aqui, seria nós, aleluia, seria qualquer um de nós, aleluia, na condição de servo,
Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Esse servo, meus amados e queridos irmãos, ele demonstra, aleluia, um título. Bendito é o nome do Senhor. Assim como nós muitas vezes temos, aleluia, sobre nós um título de presbítero, aleluia, de evangelista, de dirigente, de responsável pelas crianças, aleluia. Esse servo, então ele tinha o título de servo. E ele estava onde? O texto da palavra do Senhor nos diz que ele estava na casa. Aleluia. Então, aleluia, ele era um servo e estava dentro da casa. Bendito é o nome do Senhor. Mas o que nos chama a atenção, meus amados irmãos, aleluia, bendito é o nome do Senhor, é a condição desse servo. A palavra do Senhor nos diz que ele estava deitado em terrível sofrimento. Aleluia. Que ele estava deitado, paralisado e em terrível sofrimento. Bendito é o nome do Senhor. Aqui inicia, meus amados irmãos, a mensagem de Deus para nós, para nossas vidas nessa noite. Nós, aleluia, temos um título, sim, estamos na casa. Mas o que acontece no decorrer da nossa caminhada cristã? Muitas vezes Satanás se levanta contra nossas vidas. Muitas vezes Satanás se levanta contra o servo do Deus Altíssimo. Mesmo aquele que está na casa, que está dentro da igreja. E Satanás tem a sua forma de trabalhar, tem os seus ardis que levanta. E o que ele começa a fazer então? O texto da palavra do Senhor nos fala, aleluia, o servo está deitado. A primeira ação de Satanás na vida de um crente é deitar ele. Aleluia. É deixar deitado, é limitar os movimentos espirituais, é limitar os movimentos. Aleluia. Ele já não está mais em pé, ele já está deitado. Aleluia. Deitar, quando o homem se deita, é porque ele está cansado, é porque ele está com sono, ou porque ele está fadigado. Bendito é o nome do Senhor. Quantos na igreja nesses últimos dias, Satanás, aleluia, não quer muitas vezes necessariamente tirar da igreja o servo, mas ele encontra o servo na igreja e ele começa a colocar o servo na condição de deitado. Ele começa a gerar, aleluia, uma certa fadiga, ele começa a gerar uma certa canseira, uma sonolência espiritual, começa a se abater na vida do servo, aquele servo que está na casa. Aleluia. Mas nessa noite eu quero te dizer já de antemão e declarar, aleluia, que o médico dos médicos está aqui. Aleluia, nessa noite, aleluia, o Senhor Jesus, aleluia, vem aqui nesse lugar, aleluia, para tirar o servo que está na UTI, respirando por aparelhos, e nessa noite, aleluia, bendito é o nome do Senhor, Ele vai te tirar da UTI, aleluia, Ele vai tirar do aparelho, aleluia, Ele vai levar para a fisioterapia, aleluia, aquele que não levantava o braço, vai começar a levantar o braço, aquele que não dobrava mais o joelho, vai começar a dobrar o joelho, vai voltar, aleluia, o espírito de oração, aleluia, na tua vida, aleluia, bendito é o nome do Senhor. O servo está na casa, aleluia. Satanás não necessariamente, meu amado irmão, entenda, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Satanás muitas vezes, nós pensamos que Satanás vai aparecer, aleluia, como um anjo mau, como um anjo desfigurado. Não, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que ele vem, aleluia, que ele tem os seus ardis, aleluia, para trabalhar, ele tem a sua forma, aleluia, muitas vezes que ele vai trabalhando nós não percebemos. Aleluia, a primeira ação que ele faz como servo é colocar ele deitado. Começa a surgir a sonolência, começa a surgir a canseira espiritual. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Hoje eu não vou na igreja, eu até pensei em ir, mas hoje está um pouco frio, eu trabalhei o dia todo, estou cansado. E assim Satanás vai dizendo, realmente tu está cansado, tu merece descansar hoje. Hoje tu merece ficar em casa, você já trabalhou, vai no outro dia. E no outro dia chove, tu diz, mas hoje está chovendo, está ruim de ir na igreja. Lá no bairro Brasil não tem lugar para chegar com o carro lá em cima, é difícil.
E Satanás diz: realmente, fica em casa, vai no domingo, vai ter a Santa Ceia no domingo, tu vai e toma a Santa Ceia no domingo, tá bom. Aleluia. Satanás vai deitando o servo, vai gerando a sonolência, vai gerando o cansaço no crente que está na casa. O texto da palavra do Senhor nos fala que esse servo estava na casa, meus amados irmãos. Aleluia, bendito. Ele tinha um título, aleluia. O que quer dizer que mesmo nós tendo um título, nós não estamos imunes ao ataque de Satanás contra a tua vida. Saiba que, aleluia, por você ter uma titulação, por você ter recebido de Deus um ministério, você não está imune, você não está livre dos ataques que Satanás tem levantado nesses últimos dias para paralisar a igreja. Aleluia. Ele estava paralisado, ele estava deitado. A primeira ação de Satanás é deitar o servo. Ele não vai tirar da casa no primeiro momento. Aleluia. No primeiro momento, a primeira ação dele é colocar o servo deitado. Limita os movimentos do servo. Ah, meu irmão, aquele servo que tinha vontade de orar, a vontade já não é mais a mesma. Aquele servo que uma vez por mês dizia: esse dia eu vou jejuar, já não é mais a mesma, porque Satanás vai limitando os movimentos do servo, vai deixando ele deitado, vai paralisando ele. Aleluia. Aquela vontade que você talvez tinha de ir lá no hospital, aleluia, orar por alguém doente, aquela vontade já começa a diminuir e você já começa a pensar em parar de fazer isso. Aleluia. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que nesta noite é uma noite de restauração. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, deitado. A primeira ação de Satanás é deitar o servo. A segunda ação é deixar paralisado, meus amados. Olha só como Satanás vai trabalhando. Primeiro ele deita o servo, primeiro ele deita, depois ele paralisa. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele paralisa o servo, ele não deixa mais o servo orar, ele não deixa mais o servo clamar, ele não deixa mais o servo adorar ao Senhor como adorava anteriormente. Aleluia, a chama do primeiro amor já vai se apagando, mas nessa noite Deus está aqui para te levantar. Aleluia. Aleluia. A terceira ação de Satanás, meus amados, é deixar o servo em terrível sofrimento. Aleluia. Aí começam as tribulações, aí começam as dificuldades na família, com os filhos, tribulação com os filhos, tribulação nas finanças. Aleluia. É aquele dinheiro que você recebeu no mês que não dá para pagar as contas suficiente, e você entra em tribulação. É o filho, aleluia, que sai e não dá satisfação, que hora volta, e você entra em tribulação porque você não sabe, aleluia, que hora vai chegar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E tantas outras formas que Satanás se usa para deixar o servo atribulado, terrivelmente atormentado. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Olha só, meus amados, o texto nos dá a entender que o servo não era assim. O servo não estava deitado, o servo não estava paralisado, e o servo não estava em terrível sofrimento. Aleluia, porque ele era um homem ativo, ele era um homem, aleluia, que tinha valor para esse centurião, senão esse centurião, aleluia, não se daria ao trabalho de sair da posição que estava e se encontrar com Jesus. Ele tinha valor. Ele tinha valor, sim. Ele não era sempre assim. Ele estava passando por aquele momento, mas ele tinha valor para o seu centurião. Aleluia. O centurião aqui, quando eu olho para a figura do centurião, eu enxergo a figura do Espírito Santo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, intercedendo com gemidos inexprimíveis pela vida do servo. Aleluia, nessa noite o Espírito Santo está intercedendo.
sofrimento, porque, aleluia, o servo não era assim. Aleluia, talvez hoje você está nessa condição, ou se está se encaminhando para essa condição. Mas eu venho aqui para te dizer, aleluia, que o Senhor vai te levantar nessa noite. Que o Senhor vai, aleluia, que o Senhor está te confrontando nessa noite com a palavra. Aleluia, porque Ele quer, aleluia, interromper essa ação de Satanás que está em pleno curso. Aleluia, talvez na vida de alguém aqui nessa noite. Talvez Satanás planejou, aleluia, estrategicamente, aleluia, te deixar deitado, te deixar paralisado, te deixar em terrível sofrimento. Mas nessa noite eu venho aqui no nome de Jesus te dizer, aleluia, que nessa noite o Senhor Jesus está cortando o laço do inimigo. O Senhor Jesus está, aleluia, entrando com providências, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você sabe o valor que você tem para o teu Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do conselho do Senhor. Sabe o que isso quer nos dizer, meus amados? Aleluia, bendito é o nome do Senhor, que você tem valor. Sabe por quê? Aleluia, quando nós olhamos para a palavra conselho, aleluia, nos dá a ideia, aleluia, no original, de que o Pai chamou, aleluia, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade, aleluia, se reuniram, aleluia, na eternidade passada se reuniram, aleluia, Pai, Filho e Espírito Santo, e formaram um conselho, e nesse conselho eles decidiram, vamos criar, aleluia, o irmão Vilmar, vamos criar o irmão Carlinho, vamos criar o pastor, aleluia, vamos criar a irmã coordenadora do círculo de oração, vamos dar dons a eles, eles morarão em tal cidade, eles trabalharão em tal emprego, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, este eu darei o dom da mensagem, a outro nós daremos o dom do louvor, aleluia, a outro nós daremos, aleluia, o dom da operação de milagres e maravilhas, aleluia, no conselho eterno de Deus. Deus decidiu a teu respeito. Então quero te dizer, você tem valor, bendito é o nome do Senhor. Você pode estar passando por uma situação espiritual hoje um tanto quanto difícil, aleluia, mas Deus está te dizendo que você tem valor, que você, aleluia, não é assim, que você não vai ficar deitado, que você não vai ficar paralisado, nem em terrível sofrimento, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Jesus, versículo 7, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre meu comando, digo a um vá, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e digo ao meu servo faça isto, e ele faz. Quantas vezes, aleluia, quando o servo está deitado, paralisado, ou em terrível sofrimento, aleluia, o centurião, o Espírito Santo diz assim, vai, e o servo não vai. Quantas vezes o centurião, o Espírito Santo diz, faça isso, e você diz, depois eu faço. Aleluia, mas nessa noite o Senhor está te dizendo, aleluia, que palavra de Deus poderosa para nós, né, meus amados? Aleluia, quando Satanás consegue nos paralisar, nos deitar, nós já temos dificuldades para ouvir a voz do nosso Deus. Quantas vezes, aleluia, o Espírito Santo diz, vai orar, e você não vai orar. Quantas vezes o Espírito Santo diz, faz uma campanha de oração, porque Ele sabe o dia de amanhã, o que está para sobrevir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu emprego, aleluia, sobre a tua saúde, e você diz, não vou orar agora, semana que vem, você sente, e você diz,
mas Deus não falou comigo diretamente. Mas é aquele desejo que brotou no teu coração. Aleluia. Será que Deus precisa mandar anjo toda hora descer do céu para falar conosco? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quando o servo, aleluia, ele está na presença do Senhor, o Senhor diz, aleluia, vai, ele vai, aleluia. A dirigente do círculo de oração diz, irmã, atende para mim o culto. A irmã diz, eu atendo sim, minha irmã. Aleluia. O dirigente do culto diz, irmão, aleluia, faz tal atividade para nós ali na igreja. O irmão prontamente diz, sim, meu irmão, meu responsável, meu pastor, eu faço sim, porque eu sou servo, eu tenho uma posição, aleluia, de servidão, aleluia, porque eu fui resgatado pelo meu Deus, aleluia, eu vou fazer sim, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, aleluia, nesses últimos dias, aleluia, Satanás tem tentado, aleluia, tem tentado criar, desenvolver dentro da igreja um espírito de orfandade, aleluia. Sabe o que isso significa? Satanás tem tentado tirar de nós a referência, aleluia, espiritual. Muitas vezes nós estamos na igreja, sim, estamos na igreja, mas a nossa referência espiritual não tem valor, aleluia. Nós não reconhecemos mais a autoridade espiritual dentro da igreja. Satanás tem trabalhado de uma forma muito ardil, tentando destruir toda e qualquer referência de autoridade. Muitas vezes, aleluia, a autoridade espiritual fala alguma coisa e o crente já, aleluia, já fica irritado, já fica, não quer mais ir na igreja, não quer mais orar, porque o dirigente falou uma palavra, porque o pastor falou uma palavra, aleluia, já é motivo suficiente de você dizer, não, eu não vou mais fazer, eu não quero mais ir, eu vou largar esse trabalho, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Satanás tem dito para muitos crentes, aleluia, que são órfãos, que não precisam ter um pai espiritual, que não precisa respeitar, que não precisa reverenciar a autoridade espiritual dentro da igreja. Mas nessa noite eu estou aqui para te dizer sim, aleluia, Deus levanta os seus, aleluia. Esse homem deu o maior exemplo dizendo, aleluia, eu tenho homens debaixo de minha autoridade, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que só tem autoridade espiritual quem está debaixo de autoridade, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Se você tem enfrentado dificuldade para se submeter a uma autoridade espiritual, eu quero te dizer que você está em dificuldades diante de Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós precisamos reconhecer toda a autoridade instituída por Deus. Aleluia. Aonde nós chegarmos, se nós mudarmos de cidade, nós precisamos reconhecer tão rapidamente qual é a autoridade espiritual aqui nesse lugar. Qual é a autoridade espiritual? Então se colocar numa condição de servo humilde, dizer, eu não sou órfão, eu tenho um pai espiritual que ora pela minha vida, aleluia, que intercede por mim, que eu seja um pastor, seja o dirigente da congregação, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, santo é o nome do Senhor, aleluia. As horas se foram, meus amados irmãos, eu quero convidar a minha esposa a passar aqui, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, estará louvando o Senhor com um hino nesta noite, aleluia. Mas a mensagem do Senhor para nossas vidas é esta, Deus, nesta noite, vamos te colocar em pé, aleluia. Deus quer te tirar da UTI nesta noite, talvez você